Nos últimos 10 domingos, nós estivemos estudando a primeira epístola ou a primeira carta de João, né? E como nós falamos no início dessa série, esse João que escreveu aqui o Evangelho, obrigado, escreveu a primeira carta, ele era um apóstolo de Jesus. E isso é importante de ser mencionado porque esse homem, ele caminhou com Jesus. E ele foi diretamente discipulado pelo Senhor. E embora 1 João seja um livro pequeno e com temas que parecem ser repetitivos, eu acredito muito aquilo que a Gabi ela falou aqui quando ela ensinou, sobre como a repetição é algo pedagógico. E nós pais sabemos, né, o quanto repetir faz parte do nosso trabalho. E como a repetição é algo pedagógico, eu queria começar passando pelos pontos altos que a gente viu em cada parte dessa série. E eu queria que você prestasse atenção, ouvisse e pensasse realmente por esses pontos que a gente passou. E eu linkei aqui como se fosse um resumo desses 10 pontos. Então, primeiro a gente viu lá que a alegria verdadeira e completa vem de um conhecimento correto de quem é Jesus e o que ele fez por nós. A gente viu que os salvos pecam, mas não vivem no pecado, vivem no arrependimento, porque o castigo que mereciam foi sobre Jesus. A gente viu que o verdadeiro conhecimento sobre Cristo nos leva a se parecer com Ele e nos dá a ferramenta necessária para identificar os impostores. O amor por Jesus não pode ser conciliado com o amor a um sistema que se opõe a Deus. É necessário permanecer na verdade porque fomos ensinados através da Bíblia, não tirando nossos olhos de Jesus até que Ele venha. Nascemos de novo e agora somos filhos de Deus, carregamos traços do nosso Pai, vivendo em justiça e amor. O amor não deve ser retido, ele é a essência da vida cristã e a marca que identifica os filhos de Deus. Cuidado com os falsos profetas e seus ensinos. Aprenda pelo amor, firme-se no discernimento e esvazie-se na dependência de Deus. O amor é a evidência de que conhecemos a Deus. Isso envolve intimidade, comunhão, entrega e sacrifício. Diante das dúvidas, pressões e falsas seguranças, a fé é a realidade viva que traz a certeza da vida eterna, da vitória sobre o mundo e um impulso para viver em amor. Isso foi o resumo daquilo que nós abordamos nesses últimos domingos. E todas as segundas e terças, como a Ana falou, a gente tem a nossa oração online às 7 horas da manhã. E eu encorajo novamente que a igreja participe. E o Rafa, ele sempre traz uma lista com os motivos de oração, né, como foi falado. E a primeira coisa dessa lista é um versículo do texto que foi ensinado domingo. E nós oramos para que aquilo que foi ensinado possa ecoar no nosso coração. Que isso possa trazer vida, possa trazer transformação, possa trazer encorajamento, possa trazer exortação. Nós oramos nas segundas e nas sextas que essa mensagem ela realmente entre no coração de cada pessoa e ecoe durante a semana. E é muito bom a gente ouvir, né, quando alguém vem e fala assim, essa semana eu estava pensando sobre aquilo que foi dito no domingo. Essa semana eu passei por uma situação e eu lembrei daquilo que foi dito no domingo. Ou, como a gente ouviu essa semana, né, poxa, tal coisa foi como um tapa na cara. E eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. Isso é muito bom, porque a gente vê que a palavra ela não morreu no domingo, mas ela ainda continua viva e as pessoas estão ruminando aquilo, sabe?
pensando, refletindo, meditando naquilo. E você pode estar pensando, poxa, legal, mas o que isso tem a ver com o que nós lemos, né? Ou por que você trouxe esse resumo daquilo que nós estudamos? Ou por que você está falando essas coisas sobre a oração e sobre esses motivos de oração? Porque eu percebi que, enquanto nós orávamos, havia um sentimento de não estar no lugar desejado. Havia um clamor, semana após semana, para conseguir enxergar as realidades que João havia passado. As realidades que João foi tão enfático sobre sermos filhos de Deus, sobre sermos amados, sobre conhecermos a verdade, sobre ter a vida eterna, sobre estar vencendo o mundo. E eu lembro que uma das orações foi exatamente isso. Senhor, parece que a gente não está vencendo o mundo. Nos ajuda a olhar dessa forma. E quantos de nós já se sentiu ou se sente frustrado muitas vezes por não estar vivendo a vida cristã como deseja? Quantos de nós sentimos essa luta que Paulo ele retrata lá em Romanos 7,19, dizendo: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Quantos de nós lutamos contra isso? E Paulo, nesse trecho, ele não está se isentando da sua responsabilidade, mas ele está reconhecendo que quando peca, ele age contra essa natureza do novo homem que a gente viu em 1 João. E que existe essa tensão na nossa vida de a gente não estar nesse lugar que muitas vezes a gente queria. De a gente não estar vivendo da forma como a gente queria. Ou quantos de nós se sentimos muitas vezes incapazes ou desqualificados para a obra de Deus. E muitas vezes chegamos até o Senhor como Moisés disse: quem sou eu? Quem sou eu para fazer tal coisa? Mas como o Chuck costumava dizer, eu acredito que essa frase não seja dele, porque eu ouvia bastante meu pai me dizendo essas coisas. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu sei que parece bem clichê, mas essa é a realidade. E a gente vai ver isso. A gente vem de um movimento assim, onde não é aquelas pessoas que são as mais qualificadas, mas foram as pessoas que estavam disponíveis para o Senhor. E isso me faz pensar sobre esse time que Jesus escolhe para caminhar. Provavelmente esses homens não estariam no nosso time. Quando a gente vai jogar bola, né? A gente faz aquela divisão, não sei se vocês já passaram por isso, que aí 2 pessoas, cada um escolhe, né? E a coisa mais humilhante é quando você fica por último. Que é tipo assim, cara, ninguém quer esse aqui, né? E talvez esses homens seriam assim, tipo, cara, esse aqui não. Era um homem simples, era um homem sem muita educação, era um homem sem muita riqueza, sem muita influência. Não eram pessoas que a gente olharia e a gente veria um potencial para dizer, poxa, fulano, acho que, cara, vai ser muito bom no meu time. Mas quando Jesus chama eles, eles aceitam. Eles passam a seguir Jesus e eles se tornam seus discípulos. E conforme eles vão convivendo com Jesus, eles vão aprendendo a depender de Jesus. Então, se tinha pouca comida, Jesus multiplicava. Se não tinha dinheiro para pagar o imposto, Jesus dava um jeito e arrumava um dinheiro. Se alguém estava endemoniado, ele ordenava que um espírito saísse da pessoa e a pessoa ficava bem. Se alguém estava doente, Jesus curava. Se alguém morria, Jesus ressuscitava. Se alguém era cego, Jesus fazia enxergar. Se alguém fazia uma pergunta difícil, Jesus respondia ou agia com tamanha sabedoria que deixava seus opositores sem resposta.
ou sem palavras. Se a tempestade balançava o barco, Jesus mandava acalmar. Se não tinha um lugar para celebrar a Páscoa, ele preparava um lugar e uma ceia na qual, nesse momento, Jesus vai dizer que aquele pão era o seu corpo que estava sendo entregue e moído por eles, e aquele sangue e aquele suco, ou aquele vinho, era o seu sangue que estava sendo derramado por eles. Não sei se você já parou para pensar o quanto foi difícil para os seus discípulos ouvirem que Jesus estava indo para a cruz. Depois deles terem vivido com Jesus tanto tempo e vivido uma vida tão intensa e cheio de tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas, e sentirem que o reino de Deus havia chegado, eles estavam nessa crescente. Cara, tá tudo indo muito bem, a gente está, em outras palavras, apavorando. E aí, de repente, eles escutam Jesus falando, cara, eu vou para a cruz. E é tipo assim, desmorona tudo. A gente já falou o quanto eles aguardavam esse Messias que seria como um rei. Eles achavam, poxa, a gente está sofrendo, né, oprimidos pelo Império Romano, então Jesus vai vir e ele vai reinar, e ele vai tirar esse governo romano, e a gente vai então ser livre, e esse rei ele vai reinar sobre todas as coisas. Jesus vai mostrar para eles, espera, o meu reino não é esse. A pátria de vocês não é essa. E isso talvez tenha os deixado com medo, talvez triste, talvez preocupados. E aqui no primeiro versículo do capítulo 14, Jesus começa dizendo assim, não se turbe o coração de vocês. Jesus vai falar que ele estaria indo para o Pai, ele iria preparar um lugar para eles, mas enquanto esse dia não chegasse, eles deveriam continuar crendo em Jesus e que eles iriam continuar a obra de Cristo. E isso não termina com os apóstolos, isso é até os nossos dias. Essas palavras de Jesus são palavras para nós, porque o Senhor nos convida a fazer parte da sua obra aqui na terra, vivendo como Jesus e anunciando o seu evangelho. E isso pode soar às vezes muito desafiador, como soou para os apóstolos, e pode gerar em nós talvez medo, insegurança, assim como gerou no coração daqueles homens. E eu sei que isso, talvez para o momento que a gente está vivendo, dessa transição pastoral, desse momento de plantação de igreja, talvez a gente está com o coração assim. Algumas pessoas vêm, chegam para mim, e aí, como é que você está? Eu falo, estou cagando de medo. E algumas pessoas podem falar, não, cara, não fale assim, né? Mostre mais confiança. Mas a realidade, gente, é que é um desafio. É um desafio para mim. É um desafio para a igreja. Mas é algo que a gente tem sonhado. É algo que, como igreja, a gente tem orado e a gente tem desejado por ver a igreja expandindo, de ver pessoas sendo alcançadas onde a gente não conseguiria alcançar estando aqui. De pessoas ouvindo o evangelho que nós estando aqui, talvez essas pessoas não chegariam até nós. Mas o Senhor começa dizendo, aqui no versículo 16, e a gente entra no texto. No versículo 16, bem no comecinho, ele diz assim, eu
pedirei ao Pai. Primeira coisa para olhar e pensar aqui é que Jesus é esse caminho até Deus. É Ele quem abre essa porta, é Ele quem permite esse acesso. Eu gosto muito daquela ilustração, quem é mais antigo de igreja já deve ter visto bastante, onde mostrava o homem de um lado, Deus do outro, um abismo chamado pecado, e no meio uma ponte que era feita com a cruz de Jesus. E essa ilustração é maravilhosa porque representa aquilo que Jesus fez por nós. Ele intercede ao Pai e diz, eu pedirei ao Pai. Como se ele estivesse dizendo para os discípulos, calma, eu vou interceder por vocês diante dele. E ele continua dizendo, e ele, o Pai, lhes dará outro Consolador. Ou, em outras traduções, Conselheiro. E aqui tem algo muito importante. E é interessante a gente olhar para duas palavras aqui no grego. A palavra outra no grego aqui é a palavra allos, que significa do mesmo tipo ou de igual qualidade, outro da mesma categoria. E existe uma outra palavra no grego para outro, só que essa palavra é héteros, e que significa de qualidade diferente. Esses dias eu fiz uma reserva para minha mãe e para minha irmã. Elas têm um food truck de churros e aí elas fazem eventos. E normalmente elas pedem para que eu faça as reservas. E aí elas chegaram no hotel e deu um problema na fechadura. E elas ficaram com medo de ficar dentro do quarto, trancadas. E aí elas foram até a recepção e pediram para trocar de quarto. E aí eles deram um outro quarto para elas, um outro quarto. Esse seria héteros, porque esse quarto ele tinha uma sala gigantesca, tinha uma cama enorme. E aí elas mandaram mensagem feliz, né, que elas tinham trocado de lugar. E aí tem uma brincadeira assim no grupo da família que elas toda vez que a gente acerta, porque a gente já errou também nos lugares assim. A gente já pegou lugar com barata, cheio de teia de aranha. E às vezes quando a gente acerta, delas mandam, olha que legal, essa empresa é uma família, não sei o quê. Esse outro quarto era um outro quarto, esse era héteros, ele é diferente. Mas o que Jesus está falando aqui é que ele enviaria alguém da mesma qualidade, do mesmo tipo, alguém como Jesus, inclusive naquilo que se diz respeito à sua deidade e personalidade. E assim como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo também é. Isso deveria nos fazer pensar acerca do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo fosse uma força ou fosse um poder, não faria sentido nenhum a gente pensar em um relacionamento com uma força ou com um poder. Outra palavra importante aqui é conselheiro. Em outras traduções, consolador. Que no grego é a palavra parakletos. Para é a preposição em grego com ou ao lado, e kletos é a palavra chamado. Ou seja, alguém que estará ao lado com eles para ajudar eles. E essa pessoa será igual a Jesus. Então, toda a dependência que os discípulos colocaram sobre Jesus, eles agora poderiam ficar em paz, porque eles poderiam colocar essa mesma dependência, essa mesma confiança no Espírito Santo. Jesus iria voltar para os céus e os discípulos deveriam continuar a sua obra até que ele voltasse. E eles não estariam sozinhos. Eles teriam alguém do lado, como Jesus, para ajudar eles nessa caminhada. E Jesus vai continuar dizendo aqui no versículo 16,
para estar com vocês para sempre. E quando eu pensava acerca do sermão, quando o Cacá falou assim, eu confesso, eu tenho muita dificuldade com o lance livre. Quando fala assim, não, é livre. Cara, eu já... Puxa, o que eu vou falar, né? Mas eu confesso que falar sobre isso hoje foi falar sobre algo que está no meu coração há muito tempo. Foi falar sobre algo que cada vez que eu ouvia uma oração, que alguém falava assim, poxa, tá difícil. Senhor, nos ajuda a enxergar isso. Senhor, nos ajuda nisso, por favor. Parece que a gente não está bem. E cada vez que eu ouvia alguém orando, eu orava, Senhor, a gente tem o Teu Espírito. A gente tem alguém do nosso lado. A gente tem alguém como Jesus que vai nos auxiliar nessa caminhada. E é algo que a gente precisa ser lembrado. Como eu falei no começo, às vezes a gente precisa falar e falar novamente que nós temos esse Espírito Santo ao nosso lado para nos ajudar em todas as situações. Que não estamos caminhando sozinhos. Que Jesus não veio e falou assim, né, façam isso, façam aquilo, é assim assado, beleza? Tchau, vou embora, se virem. Jesus não estava abandonando os seus discípulos, como Jesus não nos abandona. Ele diz que nós deveríamos continuar a sua obra, mas não continuar desamparados. Que existia uma pessoa que estaria ao nosso lado e nos auxiliaria nessa obra. Deixa eu desligar meu celular. Versículo 17, Jesus continua dizendo que essa pessoa seria o Espírito da verdade. E é interessante porque um pouco antes Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele está falando, eu vou deixar alguém com vocês, ao lado de vocês, e essa pessoa é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade aqui é o Espírito Santo. Ele estaria com os seus discípulos e está com cada um de nós. Ele nos ajuda a permanecer na verdade de Jesus, porque ele conhece a verdade. Como Paulo diz lá em Coríntios, quem conhece as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito? Assim o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. E não somente conhece, como Paulo um pouco depois vai falar, que esse Espírito nos ensina sobre as coisas de Deus. E algo interessante aqui é que Jesus vai continuar dizendo assim, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Por que o mundo não pode recebê-lo? Porque não o vê e nem o conhece. Se o mundo é esse sistema que se opõe a Deus, como a gente falou aqui, como o Matt ensinou, é justo falar que esse mundo, ele vive na mentira. E é por isso que muitas vezes esse sistema ele vai buscar mostrar que nós não precisamos de Deus. Não somos tão ruins assim. Que crer na Bíblia talvez seja um pouco antiquado ou seja ignorância. De que existe um sistema religioso, opressor, que não permite que a gente seja feliz. E muitas vezes essa felicidade está relacionada a fazer tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós desejamos. E não importa se isso nos faz bem ou faz mal, se me faz feliz, é o que importa. Ou se de alguma forma isso me satisfaz, está ok. Agora, aqui no final do versículo 17, João vai falar que existe um contraste do mundo com o crente. Nas palavras de Jesus, na verdade,
Ele vai dizer assim: mas vocês o conhecem, por isso ele vive com vocês e estará em vocês. Se o mundo não pode receber, ver e conhecer o Espírito Santo, aqueles que estão em Jesus deveriam conhecer o Espírito, deveriam ter o Espírito com ele e dentro dele. Em alguns momentos da nossa vida, o Espírito, ele se coloca ao nosso lado, para que nós percebamos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador. Pode ser que você tenha pensado e sentido algumas coisas conforme você está começando na sua caminhada. Talvez sua visão tenha mudado, talvez você tenha sentido algumas coisas diferentes. E algumas pessoas vão dizer, e eu digo isso porque eu gosto bastante de ver os debates da internet. E uma das coisas que as pessoas mais falam é como as pessoas que entram na igreja, elas sofrem uma lavagem cerebral, e aí a igreja começa a oprimir elas, e aí elas não podem fazer aquilo que elas querem. E a verdade é que o Espírito Santo, quando ele está ao lado da pessoa, Jesus vai falar que ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Só que a gente não pode parar por aí, porque ele não só nos mostra que nós somos pecadores, que nós necessitamos de Jesus, mas ele aponta para Jesus. E quando nós nos arrependemos e quando nós passamos a crer em Cristo Jesus, aí ele vem e habita dentro de nós. E é isso que João fala, com vocês e dentro de vocês. Ao lado de vocês e dentro de vocês. E quando o Espírito habita em nós, Jesus vai falar um pouco mais lá na frente, no versículo 26, que ele nos lembra acerca das verdades bíblicas. E existem muitas outras coisas que o Espírito Santo faz. Nós já fizemos algumas séries sobre isso. Nós temos um livro do Chuck, que é Águas Vivas. Uma parte disso aqui que eu estou falando, eu peguei de lá. É um livro muito bom, porque fala sobre quem é o Espírito Santo, onde atua, como atua. E é muito interessante porque não é algo que o Chuck simplesmente experimentou, algo que veio da cabeça dele, mas ele faz meio que um mapeamento bíblico de tudo aquilo que a Bíblia fala acerca do Espírito Santo. E se você tiver interesse, pode me procurar, eu te encaminho por PDF. Cara, é um material muito legal. Agora, existe uma outra relação do Espírito Santo conosco que não está aqui no versículo 17. Mas a gente encontra lá em Atos 1:18. Que diz assim, se você puder abrir, Atos 1:8. 1:8, desculpa, 1:8. Um 8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Preste atenção no que Jesus diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus anteriormente estava falando que o Espírito estaria com vocês, ou seja, ao lado de vocês. Ele estaria em vocês, habitando neles,
E agora Jesus usa uma outra palavra que é sobre vocês. E aqui a palavra, no grego, é a palavra epi, que tem a ideia de algo transbordante. O que faz muito sentido. Muitas pessoas usam essa ilustração do copo transbordando e aí molhando as coisas que estão à sua volta. E a gente pode pensar sobre alguém que recebe o Espírito Santo e agora, como testemunha, ela está falando sobre Jesus para as pessoas que estão à sua volta. E é interessante porque é um ciclo. Porque aí, ao mesmo tempo que essa pessoa está falando para as outras pessoas sobre Jesus, o Espírito Santo está ao lado dessas pessoas, está convencendo elas, e aí essas pessoas creem, elas recebem o Espírito dentro delas, e aí existe um momento que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, e essa pessoa então é empoderada para poder pregar o Evangelho. E é interessante que lá no versículo 18 de João, onde nós estávamos, (14:18), Jesus fala assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em nenhum momento Jesus disse que estaríamos sozinhos. Por amor ele foi para uma cruz e morreu pelos nossos pecados. Por amor ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. E por amor ele prometeu que voltaria e nos levaria para estar com ele. Mas enquanto isso não acontece, precisamos ter essa relação de confiança e de dependência no Espírito. Assim como os discípulos tinham em Jesus e passaram a ter no Espírito, nós também devemos ter essa mesma confiança. E uma última palavra, que está lá em Atos 1:8. Quando ele fala, recebereis poder. Essa palavra é uma palavra bastante interessante. É uma palavra no grego, dunamis. E essa mesma palavra, ela é a origem para a palavra dinamite. E é muito interessante pensar no uso dessa palavra aqui, porque é um encorajamento para nós. E eu fico meditando e pensando o quanto nós somos capacitados e amparados na nossa caminhada com Jesus. Tem uma ilustração que o Rodrigo usou há um tempo atrás, cara, é incrível, porque algumas ilustrações, elas ficam na nossa cabeça e não saem. Essa é uma das ilustrações que, cara, não consigo tirar da cabeça. E é boba. Assim, com respeito, Rodrigo. É boba, mas é boa. Ele usou uma ilustração que era de um desenho do urso. O urso queria brincar na neve. E aí ele pede para a mãe dele fazer um casaco, um chapéu, um gorro. Só que isso fica incomodando ele. Aí ele vai, daí não dá certo, ele volta. E de repente ele olha assim, cara, eu sou um urso. Eu não preciso de roupa. Não faz sentido nenhum. E isso me faz refletir várias vezes, porque muitas vezes a gente começa a colocar esses acessórios, essas coisas. E, cara, tudo que a gente precisa na vida cristã a gente já tem. Inclusive, nós temos alguém do nosso lado, que é o Espírito Santo, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos amparar. E aí, cada vez que a gente vem e às vezes escuta um sermão e a gente se sente assim, cara, isso aqui não faz sentido para mim. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse lugar, eu não sei se eu vou conseguir viver essa vida, eu não sei se eu sou capaz dessas coisas. A gente precisa lembrar que o Senhor fala, olha, eu vou deixar com vocês o meu Espírito. E Ele vai estar ao lado de vocês e Ele vai amparar vocês, Ele vai ajudar vocês em tudo que vocês precisam. E o nosso movimento, a Calvary Chapel, ela nasceu disso, de uma dependência muito grande do Espírito.
porque não havia muito do que se esperar daquelas pessoas. E o Kaká, ele fala sobre essa oração que o John, que foi fundador aqui da Calvary Curitiba, uma das orações dele era: Senhor, faça algo que, ao olharmos para trás, a gente não vai poder dar crédito ao homem. A gente não vai dizer, poxa, fulano foi muito bem, ele fez... Faz algo, Senhor, que a gente vai olhar para trás e a gente vai dar crédito ao Senhor. E muito disso é essa dependência, esse esperar, essa entrega de, cara, vamos deixar com que o Espírito nos guie, nos lidere. E nesse momento que a gente está de plantação, isso mais do que nunca precisa estar no nosso coração. Daqueles que vão, daqueles que ficam, de Senhor, faz algo que não é pelo nosso esforço, que não é algo que a gente vai olhar e vai dizer, poxa, a gente mandou bem, hein? Mas faz algo que a gente fala, poxa, a gente era tão improvável, tão incapaz, e mesmo assim o Senhor fez. E por isso eu a gente vai ter um tempo de espera agora. Essa é uma prática nossa. Como o Kaká falou, a gente vai ter agora um tempo maior de louvor do que o costume. E esse é um tempo que nós separamos para isso. É um tempo da gente orar, da gente clamar por esse agir do Espírito sobre nós. Então eu quero convidar você a entrar nesse momento com esse coração. Quero convidar você, no momento que a gente estiver orando, derrame seu coração ao Senhor. Ore, clame, busque ao Senhor. E vamos deixar com que o Espírito nos lidere. Eu queria chamar o Kaká, o pessoal do louvor, enquanto a gente ora, para encerrar esse tempo aqui, e aí eles vão nos liderar nesse tempo, amém?